tímido de perguntar sobre a existência de mágica, especificamente a capacidade de manipular elementos como água, fogo e ar para criar algo. O pai respondeu intrigado e nunca ouviu falar de magia. Mary sentiu um pouco de tristeza ao ver a decepção de Xion. No entanto, Xion persistiu e se perguntou em voz alta se, mesmo que seu pai não ouviu falar de magia, poderia existir. O pai reconheceu que a magia pode existir, mas acrescentou que era uma pessoa bem educada e com amplo conhecimento. Com base no que ele sabia, a magia não é algo comumente reconhecido entre as pessoas comuns. Então ele perguntou a Xion onde ele aprendeu sobre monstros, fadas e magia. Xion permaneceu calado e parecia relutante em responder à irmã. Mary se aproximou dele e perguntou se ele estava bem. Percebendo o quão pálido ele parecia, tinha tímido de tranquilizá-la de que estava bem, mas parecia profundamente chocado e triste. Desde aquele momento, ele nunca mais mencionou a palavra mágica. 3 anos depois, Mary foi visto treinar com uma espada de madeira, enquanto a assistia com orgulho tímido. Depois de terminar o treinamento, Mary sentou-se ao lado dele para descansar. Tímido perguntou por que ela estava treinando tão duro. Mary respondeu que, como irmã dele, ela queria estar preparada para evitar que algo acontecesse, para que ela possa protegê-lo. Tímido perguntou o que ela o protegia. Ela explicou sobre monstros, espíritos ou outras ameaças. Era seu dever como irmã mais velha. Disse que, embora difícil, ela gostava, pois a tornava mais forte. Mary disse que era boa em atividades físicas. Xion finalmente entendeu. De noite, Mary continuou treinando. Uma amiga comentou o quanto ela treinava. Mary não se entediava e a convidou para um espaço. A amiga recusou. Estava cansada de ajudar o avô. Perguntou sobre Xion, se ele ainda se dedicava aos estudos. Mary confirmou, e a amiga comentou que os irmãos eram diferentes. Mary refletiu sobre o passado quando o tímido perguntou sobre magia, e sentiu certo de que seus estudos continuados estavam ligados a essas questões. De repente, uma luz apareceu no lago, deixando Mary e sua amiga surpresos. No dia seguinte, Mary trouxe Cheyenne para o lago. Cheyenne hesitou e lembrou-lhe que sua mãe os avisou para não andar muito longe. Mary o tranquilizou, dizendo que o local não estava longe e não havia monstros ao redor. Quando a noite começou a cair, Cheyenne lembrou à irmã que a mãe deles ficaria chateada. Mary reconheceu isso, mas disse a ele que esperar valeria a pena. Nesse momento, as luzes apareceram novamente, surpreendendo Cheyenne. Mary explicou que essas esferas brilhantes sempre apareceram após o pôr do sol, mas ela não sabia por quê. Curiosamente, perguntou a Mary se os pais sabiam das luzes brilhantes sobre o lago. Mary explicou que ela mostrou as luzes aos pais quando viu os pais pela primeira vez, mas surpreendentemente, eles não podiam ver nada. Ela admitiu que estava preocupada com que a tímida não pudesse vê-los. Tímida especulava que talvez apenas as crianças pudessem ver as luzes, mas Mary discordou. Ela explicou que algumas crianças não podiam ver as luzes, enquanto alguns adultos podiam ver as luzes. Além disso, algumas pessoas viram as luzes como esferas totalmente formadas, enquanto outras, como ela, apenas as viram piscar e desaparecer. Xion achou esse mistério muito interessante. Mary concordou, observando o quão estranho é esse fenômeno e comparando-o à magia. Ela lembrou a Xion de sua ideia anterior de criar coisas com luz e como se sentiu desencorajada quando o pai deles rejeitou a ideia. Xion, surpreso que Mary se lembrasse, ouviu e disse a ele que, embora sua memória não fosse ótima, ela sempre se lembrou das coisas importantes para ele. Xion, tocado com suas palavras, parecia estar à beira de lágrimas. Mary o tranquilizou e sugeriu que voltassem para casa. Cheyenne agradeceu a ela por tudo o que ela fez por ele. Mary sorriu e disse a ele que não fez isso por gratidão, mas porque queria vê-lo feliz e se sentir melhor. Quando ela perguntou se ele se sentiu melhor agora, a tímida respondeu com uma confirmação entusiasmada. Na manhã seguinte, Mary e Tímido se apressaram a tomar o café da manhã, surpreendendo seus pais com a rapidez em que terminaram de comer. Eles correram para fora, carregando baldes e voltando para o lago. A exaustão de Shai era evidente, levando Mary a provocá-lo por falta de exercício e atividade ao ar livre. Tímido de cansar demais para discutir, mas se concentrou em sua missão. Mary perguntou o que eles planejam fazer a seguir, e Xion explicou que ele queria investigar mais as esferas brilhantes para descobrir sua origem. Mary sugeriu que eles poderiam simplesmente vir do próprio lago, mas Xion contradiu que as luzes também poderiam ser emitidas de algo no lago. Ele insistiu que eles precisavam cavar mais profundamente para descobrir a verdade. Mary admitiu que não entendia completamente, mas expressou sua confiança no instinto de Xion. Ansioso para ajudá-lo a descobrir o mistério, Mary, curiosa sobre o próximo passo, tímido do que eles precisam fazer e tímido de elaborar seu plano. Eles têm 3 baldes. O primeiro estaria cheio de água, rochas e areia, o segundo estaria cheio de água e plantas, e o terceiro estaria cheio de água e peixe.
Embora Mary não entenda completamente seu raciocínio, ele concordou em seguir suas instruções. Trabalharam juntos e rapidamente preencheram os primeiros 2 baldes. No entanto, a pesca do terceiro peixe provou ser mais desafiadora. Enquanto tentou rede de peixes, de repente riu e chamou a atenção de Mary. Quando ela perguntou por quê, Shin compartilhou sua alegria por ela estar ao seu lado e agradeceu a ela por ajudá-lo. Mary o tranquilizou e lembrou-lhe que, como sua irmã mais velha, era sua responsabilidade ajudá-lo. Ela acrescentou com um tom brincadeiro que tinha tempo livre, então insistiu em se juntar a ele e admitiu sua curiosidade. Se a magia existir, ela quer vê-la por si mesma. Tímido prometeu que, se ele descobrir que a magia é real, ela seria a primeira a saber. Finalmente, Mary conseguiu pegar um peixe e eles cuidadosamente o colocaram no balde. Quando eles observaram o peixe nadando dentro, a amiga de Mary, Rose, apareceu. Rose descobriu que era tímido e perguntou se ele era o irmão de Mary. Mary confirmou que apresentou a tímida a Rose. Shai a cumprimentou educadamente e Rose se apresentou com orgulho. Mary virou os olhos para ver o comportamento de Rose e disse à tímida para não prestar atenção a ela se gabando, descartando ela como apenas uma garota comum. Ofendeu Rose, se opôs à franqueza de Mary e perguntou o que eles estavam fazendo. Mary explicou que eles estavam pescando, mas Rose pressionou mais, curioso porque eles escolheram esse lago em particular. Mary respondeu que tímido sabia o motivo. Quando Rose perguntou se foi por causa das esferas brilhantes, Shai confirmou sua suspeita. Rose admitiu que frequentemente visitava o lago e era atraída por uma luz brilhante. Quando perguntado se ela tinha alguma informação sobre eles, Rose admitiu que simplesmente gostava de assistir às esferas e não sabia muito sobre sua origem. Quando o sol começou a se pôr, as esferas brilhantes reapareceram no lago, mas não saíram do balde que prepararam. Teoricamente, a luz deve vindo de outra coisa na água. Rose comentou o quão desafiador seria descobrir tudo o que vive no lago, mas Chaeyoung decidiu investigar mais e decidiu mergulhar. Mary se juntou a ele, ansiosa para ajudar. Na água, Chaeyoung conseguiu pegar uma das esferas brilhantes, surpreendendo o quão quente se sentiu nas mãos. Mary seguiu a sua liderança e pegou uma das luzes. No entanto, quando Chaeyoung tentou submerger a cabeça para encontrar a fonte da bola, as águas escuras do lago impediram que nada fosse visto claramente. Com base em suas observações, Xion concluiu que as esferas brilhantes devem estar ligadas a criaturas vivas, enquanto mudam de localização. Movimento sugerido. Quando Mary perguntou como ele poderia ter certeza, Xion explicou seu raciocínio sobre a mobilidade da bola. Eles acabaram deixando a água, e Xion expressou sua gratidão a Mary por sua ajuda. Mary rejeitou seu agradecimento, e lembrou-lhe que ajudá-lo faz parte de sua família. Pouco depois, Rose conseguiu pegar outro peixe, uma fêmea desta vez, notando o quão difícil era, uma vez que as fêmeas tendem a ficar em águas mais profundas. Quando colocaram as fêmeas no balde ao lado dos machos, uma esfera brilhante começou a aparecer na água. Intimizado, olhou para a cena e de repente percebeu a verdade. Essas esferas brilhantes estão ligadas ao comportamento de cortejo do peixe. Mary perguntou curiosamente o que significa cortejamento. Rose explicou que é como o peixe macho expressou seus sentimentos com o peixe fêmea como parte da criação de uma família. Mary declarou que se casaria com Tímido quando crescerem. No entanto, Tímido ficou claramente chateado e explicou firmemente que os irmãos não poderiam se casar. No dia seguinte, a mãe deles a repreendeu por dizer que queria se casar com Cheyenne, e ela ficou perturbada. Ela se virou para ele, procurando tranquilidade e perguntando se suas palavras estavam realmente erradas. Ela explicou que tudo o que ela queria era ficar com ele para sempre. Cheyenne a confortou gentilmente e explicou que eles não precisavam se casar para permanecer juntos. Eles já são uma família. No entanto, Mary expressou sua preocupação, apontando que um dia eles se casariam com outras pessoas e inevitavelmente se separariam. Cheyenne prometeu que nunca faria isso e prometeu ficar ao seu lado para sempre. Embora Mary tenha cética sobre o quão difícil isso poderia ser, ela ficou profundamente emocionada com sua insistência. Cheyenne assegurou que cumpriria sua promessa porque ela era incrivelmente importante para ele, e ele a abraçou com força. Mary, sobrecarregada por suas palavras, começou a chorar. Nesse momento, o corpo de Cheyenne de repente começou a emitir uma luz brilhante. Ele exclamou com surpresa, pensando que a energia mágica das esferas brilhantes que eles tocaram havia de alguma forma impresso nele. Ele explicou que o vínculo intenso e sua declaração sincera de nunca deixá-la eram tão poderosos que desencadearam essa reação mágica. Mary foi envergonhada e incapaz de lidar com a situação esmagadora e fugiu em pânico. Quando Cheyenne refletiu sobre o evento extraordinário, ele chegou a uma conclusão profunda. A magia ainda não existe em seu mundo, porque ninguém descobriu o meio de criá-la. Com determinação, Xion prometeu que, neste mundo onde ele renasceu, ele será quem criará magia e a trazerá à vida.
Esta história retrata a vida anterior de Xion, onde ele esperava ansiosamente seu terceiro aniversário de 30 anos. Apenas 10 segundos restavam até atingir este marco. Ele estava cheio de emoção, acreditando na lenda de que os homens que permaneceram virgens até os 30 anos ganharam a capacidade de usar magia. Quando a contagem regressiva terminou, Xion pulou de alegria e declarou que finalmente confirmaria por si mesmo. Ele tentou evocar uma bola de fogo de sua mão, mas nada aconteceu. Frustrado, ele tentou outros gestos mágicos, mas novamente não teve resultados. Desesperado, ele caiu no chão, mas se levantou novamente e pegou um livro mágico. Ele recitou alguns encantos, esperando desbloquear o poder mágico, mas mais uma vez, nada aconteceu. Derrotado, Xion caiu, murmurou que a magia não existe neste mundo. Lamentando como a vida não era chata. Remissão, Xion decidiu ir dormir porque trabalhou no dia seguinte. No entanto, quando ele se preparava para descansar, seu coração parou de repente e caiu no chão. Momentos antes de tomar o último respiro, lembranças de sua vida passada inundaram sua mente. Ele lembrou como homem comum, ele trabalhou duro para aprender e crescer, mas nunca sentiu verdadeira felicidade. A única coisa que lhe trouxe alegria foi a crença na possibilidade de obter poder mágico 30. Parece impossível, mas o emocionamento de tentar o levou em frente. Com esses pensamentos, sua consciência desapareceu, apenas para acordar em sua nova vida. De volta ao presente, Cheyenne lembrou sua conversa com seu pai, que o deixou desanimado com a ausência de magia neste mundo. Cheyenne decidiu não se concentrar em magia novamente e decidiu se concentrar em estudar e trabalhar duro. No entanto, nesta segunda vida, seu sonho parecia escapar mais uma vez, até o momento em que ele abraçou sua irmã e a energia mágica surgiu de dentro dele. Motivado e tímido, tentou chamar uma bola de fogo novamente, mas nada aconteceu. Percebeu que ele precisava ser cauteloso e decidiu não assumir que a magia existia neste mundo sem mais evidências. Naquele momento, Mary entrou na sala. Shai a saudou calorosamente e disse que você veio no momento perfeito e sentou-se comigo. Mary explicou que ela veio dizer que o jantar estava pronto e o convidou para comer com ela, mas ela concordou em ficar por um tempo. Quando ela se sentou, ela começou a olhar para ela, fazendo com que Mary se sentisse envergonhada. Cheyenne olhou para sua irmã e disse que eu te amo, o que a deixou ainda mais envergonhada. Naquele momento, a energia mágica surgiu dele, como ele esperava. No entanto, ele murmurou para si mesmo que se expressar suas emoções fosse a única maneira de liberar essa energia, seria uma limitação ridícula. Mary, aparentemente chateada, o interrompeu e o acusou de tratá-la como uma marionete para seu próprio benefício. Cheyenne tentou explicar, mas ela não acreditou nele, acusando-o de mentir. Ele insistiu que era honesto e que seus sentimentos eram genuínos, o que mais uma vez a fez corar. Sua reação surpreendida, e Mary acabou perdoando, embora ela o avisasse para não repetir esse comportamento. Ela então perguntou se ele descobriu algo novo. Tímido explicou que a energia mágica foi liberada quando ele expressou suas emoções, mas duvidou que essa era a única maneira de acionar. Determinado a testar outro método, Tímido decidiu se concentrar em lembranças felizes para evocar sentimentos alegres. Ele fechou os olhos e pensou em coisas que lhe trouxeram felicidade. Como ele fez, a energia mágica começou a fluir dele novamente. Ele e Mary ficaram emocionados com a descoberta. Mary exclamou que, mesmo que tudo o que ele pudesse fazer fosse brilhar, ainda era incrível. Tímido concordou silenciosamente com ela, pensando que, mesmo que apenas brilhando, ele provou a si mesmo que a magia existe neste mundo. Ele descreveu a liberação da energia, comparando-a a uma enguia elétrica que gera corrente. Seu rosto iluminou com uma expressão estúpida e feliz, sobrecarregada pela emoção de seu avanço. Mary ficou muito feliz por ele. Deu uma bateira suavemente na cabeça e expressou o quão feliz ela estava vindo tão feliz pela primeira vez. Cheyenne olhou para ela e disse: "Eu realmente estou muito feliz." Cheyenne sentou-se e começou a perfurar sua compreensão da magia. Ele percebeu vários pontos importantes. Primeiro, expressar suas emoções permitiu que ele liberasse energia mágica, mas manter essas emoções seria extremamente desafiador. Segundo, ele só poderia realizar essa ação algumas vezes, porque uma vez que sua energia estivesse esgotada, ele ficou completamente exausto e não poderia fazer nada mais. A terceira e mais importante descoberta é que o esgotamento total de suas reservas mágicas fez com que elas crescessem e aumentassem sua capacidade de energia na próxima vez. Por fim, ele entendeu que as pessoas sem a capacidade de usar a magia não podiam ver a energia brilhante nem sentir o seu calor, enquanto que aqueles com potencial mágico podiam senti-la e reconhecê-la. Apesar dessas ideias, a tímida ficou frustrada porque ele ainda não conseguia gerar esferas brilhantes e não sabia por quê. Ele teoriza que suas reservas mágicas atuais são muito pequenas, o que o impede de criá-las. Essa percepção o deixou desanimado, especialmente quando ele se comparou a um peixe.
que parecia ter mais energia mágica do que ele, permitindo que ele produza esferas brilhantes sem esforço. Senta-se em um pensamento profundo, tentando descobrir como aumentar seu poder mágico. Quando ele se moldou, ele sentiu que a tensão estava crescendo e acabou atingindo um obstáculo mental, mas ele se recusou a desistir. Ele declarou para si mesmo: "Eu cheguei tão longe, eu não desisto até descobrir como usar magia." Tímido de refletir sobre seus experimentos anteriores com peixes e perceber algo significativo. Determinado a aplicar essa percepção, ele liberou sua energia mágica e tentou concentrá-la inteiramente em suas mãos. No entanto, esse esforço é muito mais difícil do que ele esperava. Tentar pensar em gatilhos emocionais enquanto direcionar a magia é como tentar dividir sua mente em duas tarefas diferentes ao mesmo tempo. Um desafio quase impossível. Depois de alguma frustração, entendi o seu erro tímido. Ele está se aproximando do processo na ordem errada. Uma nova estratégia. Ele primeiro se concentrou em canalizar a energia mágica e depois a direcionar para suas mãos. Desta vez, ele conseguiu, e um sorriso triunfante e estúpido se espalhou por seu rosto. Encorajado por sua pequena vitória, ele decidiu testar o potencial de energia, batendo na parede com sua mão brilhante. Infelizmente, o resultado é deslumbrante. Sua mão emitiu apenas uma luz fraca. O impacto o feriu. Apesar desse retrocesso, Cheyenne ficou emocionada. Para ele, esse pequeno avanço é um passo importante em sua jornada para dominar a magia. Sua emoção reacendeu sua determinação em continuar treinando e experimentando. Mais tarde, Cheyenne se juntou à sua irmã pai Mary, e seus amigos se levantaram no jardim para treinar espadarismo sob a orientação de seu pai. Quando foi solicitado para participar, Cheyenne expressou relutância, explicando que não tinha desejo de lutar contra ninguém, e não viu o significado de aprender a espada. Seu pai explicou pacientemente que o treinamento não era apenas para lutar contra as pessoas. Esta é uma habilidade crucial para se defender contra monstros que vivem fora da segurança da cidade. Rose acrescentou ansiosamente que queria aprender a espadar para se proteger, inspirando Mary a se sentir entusiasmado com o treinamento. No entanto, a tímida ainda está desanimada. Embora ele entenda as razões deles, ele não pôde deixar de esperar que ele passe seu tempo treinando magia. Quando o treinamento continuou, viu o tímido deitado no chão, completamente exausto. Seu pai observou seu desempenho com uma mistura de decepção e diversão, dizendo que ele não esperava que a tímida fosse tão inapta em espadar. Tímido demais, cansado para discutir, concordou com ele. Ao mesmo tempo, Rose recebeu elogios de seu pai tímido por seu talento natural, o que destaca ainda mais o contraste entre sua habilidade e a luta de Cheyenne. O pai de Cheyenne voltou sua atenção para Mary e pediu para ver o quanto ela melhorou. Mary se preparou com entusiasmo e ansiosamente se preparou para um jogo de sparring. Ela lançou um ataque rápido e energético, surpreendendo todos com sua velocidade e precisão. Em um momento, ela tentou desmaiar inteligentemente, mas seu pai antecipou a ação e contratou, finalmente derrotando-a. Embora decepcionada com sua perda, Mary aceitou gentilmente o feedback de seu pai. Ele elogiou sua determinação e habilidades, e aconselhou como ela pode melhorar ainda mais. Ele garantiu a ela que depois de mais alguns anos de prática, ela se tornaria altamente proficiente. Tímido e Rose assistiu com admiração, impressionada com o progresso de Mary e sua incansável motivação de melhorar. Mais tarde, Shai retomou o treinamento mágico, concentrando-se em canalizar toda a energia mágica através de suas mãos. Apesar de seus melhores esforços, ele falhou novamente e sua frustração cresceu. Refletindo sobre seu progresso, ele reconheceu que, embora tenha feito um progresso significativo, inicialmente, ele poderia liberar energia apenas 2 vezes por dia, e agora lidar até 20 vezes, ele atingiu um platô. Percebendo que mais melhorias exigem refinar sua técnica, Xion decidiu encontrar uma abordagem melhor. Enquanto pensou profundamente, o pai de Cheyenne se aproximou dele e mencionou que ele viajaria para a cidade de Astoria para visitar um ferreiro para buscar suprimentos. Ele convidou Cheyenne para se juntar a ele e Xion, ansiosos por mudar o cenário. Concordou com entusiasmo que a história foi descrita como uma cidade de tamanho médio em sua região, oferecendo novas oportunidades e experiências. Quando chegaram a Astoria, o pai tímido explicou o propósito de pegar suprimentos de um ferreiro local. Ele alertou que não se deixasse longe demais, e o alertou sobre o risco de se perder nessa cidade desconhecida. Tendo empolgado com as ruas movimentadas e a atmosfera vibrante, sentiu um pouco de decepção. Ele esperava que essa viagem trazesse oportunidades para explorar o conhecimento mágico, mas agora ele se concentrou em acompanhar seu pai e ajudar suas tarefas. Quando eles se moveram pela cidade, eles começaram a comprar os itens necessários, enquanto seu pai falou com um vendedor tímido
tímido, Mary esperou lá fora. Mary de repente riu estranhamente e ficou tímido, desesperado. Quando ele perguntou a ela sobre isso, Mary encolheu de ombros e disse que sempre riu assim. Tímido, ainda confuso, decidiu não pressionar mais. Pouco depois, seu pai voltou e anunciou que era hora de visitar o ferreiro. Na ferreira, eles foram calorosamente recebidos pelo ferreiro, velho amigo do pai de Cheyenne. O ferreiro imediatamente adivinhou o objetivo de sua visita, observando que o pai de Cheyenne deve estar lá para receber sua ordem. Quando isso foi confirmado, o ferreiro revelou orgulhosamente que havia criado uma espada de alta qualidade especificamente para Mary. Mary estava surpresa com a revelação e olhou para o ferreiro com descrença. O ferreiro se apresentou a Cheyenne e Mary e ficou impressionado com sua educação. Brancando, ele disse ao pai: "Essas crianças são tão corretas que duvido que eles sejam realmente o seu pai." Cheyenne riu e fingiu ameaçá-lo, fazendo com que o ferreiro riasse, escapando e pegando a espada de Mary. Quando o ferreiro voltou, ele entregou a espada a Mary, explicando que a projetou para ser mais curta e leve, garantindo que ela fosse perfeitamente adequada para ela. Quando Mary admirava a arma, os olhos brilharam de admiração e emoção, e se maravilharam com o artesanato. Sua alegria era óbvia, mas quando eles se preparavam para sair, um toque de tristeza cruzou seu rosto. Ela disse que virou-se para ser tímida. "Eu sou o único que recebeu algo, mas tu não. Eu me sinto triste com isso." Tímido a tranquilizou com um sorriso gentil, explicando que a espada também era um presente de aniversário para ela, e que ele não estava interessado em possuir uma espada. No entanto, Mary ficou frustrada. "Você também deveria ter recebido algo," ela insistiu. "Você precisa ser mais egoísta." Cheyenne sorriu novamente e respondeu: "Eu sou egoísta. Peço a sua ajuda com tantas coisas." Sua resposta parecia aliviar a frustração de Mary, e eles continuaram andando juntos. Enquanto eles passearam pelas ruas movimentadas de Astoria, a atenção de Cheyenne foi chamada por um garoto de pé perto, com uma gaiola com uma fada. Ele apontou para seu pai com intrigo. No entanto, a expressão de seu pai imediatamente escureceu, e ele alertou severamente que não se aproximasse daquele lugar ou não se envolveu em qualquer coisa relacionada a ele. Percebeu que ele estava chateado por seu pai e rapidamente se desculpou, explicando que estava apenas curioso. Apesar do aviso de seu pai, a tímida não conseguiu abalar o que viu em sua mente. Ele está certo que este é um lugar onde as fadas são vendidas. No dia seguinte, um homem andava pela floresta sob forte chuva. Ele murmurou para si mesmo e disse que precisava voltar para casa rapidamente antes que a lenha se molhe e se arruinara. De repente, um garoto correu em direção dele, assustado, caiu no chão, respirando. O garoto disse que eles pegaram todos. "Eu devo informar o rei." O homem perguntou com alarme quem os atacou. O garoto respondeu com voz tremendo: "Os Trolls, eles pegaram todos." O medo atingiu o homem quando ouviu isso. Em outro lugar, Cheyenne e Mary continuaram treinando. Cheyenne estava praticando manter sua energia mágica nas mãos. Mary ficou muito feliz em ver que ele alcançou um novo recorde pessoal. Cheyenne agradeceu a Mary e atribuiu seu progresso à ajuda dela. No entanto, Mary notou que ele não parecia feliz e perguntou por que Cheyenne a tranquilizou e disse que estava muito feliz porque agora podia controlar sua magia melhor do que antes. No entanto, ele subestimou essa conquista, apontando que tudo o que podia fazer é produzir luz. Mary o incentivou, dizendo que a luz que emitiu parecia mais quente do que antes. Brancando, ela chamou sua mágica de apenas luz e nada mais, o que fez Cheyenne rir. Cheyenne disse que queria tentar algo mais emocionante, como criar bola de fogo ou usar raios. Ele teoriza que poderia alcançar isso, entendendo melhor como as emoções se conectaram à magia. Seus pensamentos fluíram para a fada que ele viu no dia anterior, pensando em como a fada parece funcionar como parte do fenômeno natural. Ele entendeu por que seus pais não concordaram com eles. Mas antes que ele pudesse pensar mais longe, Mary o interrompeu. Ela parecia chateada por ser ignorada e, tímida, rapidamente voltou sua atenção para ela. De repente, um tumulto surgiu no andar de baixo. Tímido, Mary foi investigar e descobriu que várias pessoas falaram com seu pai. A organização pediu armas para todos. A curiosidade de Cheyenne foi despertada e ele perguntou ao pai se algo estava errado. Seu pai confirmou a notícia. Os Trolls apareceram. Cheyenne ficou emocionado com essa ideia, considerando essa oportunidade de estudar os Trolls e talvez aprender algo que possa melhorar suas habilidades mágicas. No entanto, a atmosfera tensa rapidamente lembrou-o do perigo. Ele começou a entender que os Trolls eram inimigos fortes e perigosos neste mundo. O pai de Cheyenne instruiu os moradores a reunir todas as mulheres e crianças idosas em sua casa, deixando apenas pessoas corpos para se preparar para a batalha. Mary tentou tranquilizar Cheyenne, mas sua mão tremendo traiu seu medo. Ela prometeu protegê-lo se algo aconteceria. O pai de Cheyenne e o grupo de guerreiros se prepararam para ir para a batalha, tentando acalmar suas famílias. Ele garantiu a todos que apenas 2 Trolls apareceriam
apareceram, e eles lidariam com eles rapidamente. Xion tentou falar com seu pai antes de sair, mas seu pai disse que não tinha tempo para uma longa conversa. Xion insistiu, prometendo ser breve, e perguntou se os Trolls tinham inteligência e força física suficiente para chegar ao segundo andar de sua casa. Seu pai respondeu que os Trolls eram burros e não poderiam fazer isso. Xion propôs que todos se escondessem no segundo andar, onde seria seguro se os Trolls chegassem. Seu pai concordou e instruiu-os a agir de acordo com a sugestão de Xion. Imediatamente, os moradores se reuniram com a família de Xion no segundo andar. Xion se perguntou ansiosamente quanto tempo se passou desde que seu pai e os guerreiros partiram para enfrentar os Trolls. A tempestade do lado de fora continuou a se intensificar e a atmosfera tensa apenas se aprofundou. De repente, um dos Trolls chegou à casa de Xion. Ele olhou para o porão vazio, procurando pessoas, mas não encontrou ninguém. O Troll frustrado começou a esmagar a porta da frente e o som ecoou pela casa. Xion e os moradores congelaram de medo. Depois de um tempo, o barulho parou e eles esperavam que o Troll saiu. Mas então, o som de uma janela quebrada quebrou suas esperanças. O Troll encontrou outra maneira. Mary tremeu e sussurrou a Xion, perguntando se o Troll poderia alcançá-los. Xion a instou a ficar em silêncio e alertou que qualquer barulho poderia atrá-lo. O Troll começou a subir para o segundo andar e parou do lado de fora da porta para a sala onde se esconderam. Todos seguraram a respiração e assustaram. Quando o Troll não ouviu o som, ele se afastou, trazendo um breve alívio para eles. No entanto, um raio repentino assustou os moradores, fazendo-os gritar e entrar em pânico. O Troll ouviu o barulho e voltou para a sala, esmagando a porta com força implacável até que a porta quebrou. O Troll entrou na sala. Sua presença era imponente e ameaçadora. Quando Xion pensou em si mesmo como ele estava tolo de estudar uma criação tão perigosa, todos ficaram congelados de horror. A mãe de Xion instintivamente pôde na frente de seus filhos e os protegeu. O Troll deixou um riso estranho e ridicularizado. Xion percebeu que o Troll não era completamente sem pensamento. Parece entender sua vantagem e força esmagadoras. A mãe de Xion caiu no chão com medo. Mary queria proteger sua família desesperadamente. Pegou a espada e enfrentou o Troll. Ela lembrou a Xion de sua promessa de protegê-lo. No entanto, o Troll facilmente desviou seu ataque, jogando sua espada contra a parede e derrubando-a. O Troll então se preparou para matar Mary, mas sua mãe, convocando sua última força, protegeu Mary com seu próprio corpo e atingiu as costas. Mesmo então, o Troll não parou. Ele se aproximou, pretendendo terminar Mary e sua mãe. Cheyenne caiu no chão paralisado de desespero, culpando-se por não poder proteger sua família, as pessoas que ele mais ama. Mas quando o Troll se aproximou deles, Cheyenne se recusou a desistir. Devido ao desespero, ele pulou para frente e agarrou o braço do Troll. Ele pensou que isso não era suficiente, mas depois notou algo incrível. Os moradores observaram com choque, e o corpo do Troll irradiou uma energia mágica semelhante ao seu.